Ah, boa tarde. Já tô no ar, né? Desculpa. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindos à nossa última sessão de palestras aqui da sala PEP 404. Ah, Queria, antes de mais nada, agradecer a organização por estar proporcionando esse evento para a gente e agradecer principalmente a Isabela, que está aqui na infra para fornecer essa transmissão. Me apresentando, meu nome é Bernardo Fontes, também conhecido como Berim. Para quem não pode me ver, eu sou um homem branco de cabelo caracolado, barba castanha. Estou sentado numa cadeira preta, estou com uma camisa preta. Atrás de mim, no fundo, eu tenho uma estante com livros e uma porta. Lembrar aqui que quem tiver dúvidas e quiser fazer qualquer comunicação sobre a palestra, isso vai ser lá pelo Discord na sala PEP 404 e nas redes sociais pedir o favor também de usar a hashtag PaiBR 2020. E a gente está aqui agora para assistir a palestra do Davi PR Alves. Ele é estudante de ciência da computação na UFRPE e desenvolvedor de software da Vinta Software, entusiasta de open source, também gosta de brincar com a aprendizagem de máquina e segurança. E ele vai falar aqui com a gente hoje sobre driblando redes neurais, uma introdução a ataques adversários. Então, Davi, parabéns aí, boa palestra, boa fala e boa sorte aí. Obrigado. Então, o nome da minha palestra é Driblando Redes Neurais ou Tapeando Inteligência Artificial. São sinônimos. E é uma introdução a ataques adversários que eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que são exatamente. Então, para me apresentar, meu nome é Davi, também conhecido como Davi. Sou estudante de ciência da computação lá na Rural daqui de Pernambuco, na UFRPE, como o Bernardo falou. Sou desenvolvedor na Vinta Software, que imagino que alguns de vocês já devem conhecer. E eu sou somente um curioso para aprendizagem de máquina e segurança, eu não sou nenhum tipo de especialista. Então, se eu falar alguma coisa errada, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam. Eu vou estar muito feliz em aprender com vocês também. É, Então, acho que para começar, a gente podia começar falando um pouco de o que é uma inteligência artificial e como ela funciona, assim, só para dar o mesmo nível assim para a galera, para todo mundo começar no mesmo ponto de partida. Então, uma inteligência artificial é um algoritmo, um programa que ele recebe uma entrada, seja uma imagem, seja um texto, seja o que for, e ele vai tentar extrair as características dessa entrada e aprender e o que caracteriza aquela coisa que você está passando. No caso, se for uma imagem, ele vai aprender o que caracteriza aquilo que está sendo passado na imagem, por exemplo, um cachorro. E quanto mais a gente vai passando outras imagens, ele vai aprendendo a generalizar o que é um cachorro, dadas as características de um cachorro que ele recebe. E, e a partir disso ele consegue colocar tudo num negócio chamado espaço latente, que é mais ou menos um gráfico, um plano, não sei explicar direito, um plano, acho que se encaixa melhor, que é, posiciona essas características, esses objetos que a gente passa para o algoritmo, é, a uma certa distância dos outros. Tá? Então ele consegue, por exemplo, colocar num gráfico os que são mais próximos, os que têm menos diferença entre eles, eles ficam mais próximos, eles ficam agrupados juntos. E os que são mais diferentes, que possuem outras características, eles ficam em outra área, eles ficam agrupados em outro canto, né? Nessa imagem, por exemplo, a gente pode ver que os vermelhos eles ficam juntos no canto superior direito da imagem e os azuis eles ficam mais juntos no canto inferior esquerdo da imagem. Isso é um exemplo bem simples, só para ilustrar mesmo. E acho que é isso. Acho que a partir daqui a gente pode começar a caminhar um pouquinho mais é, sobre o tema da palestra. Então, a gente sabe que a inteligência artificial está sendo usado extensivamente em todos os
lugares hoje em dia, assim, eu, pelo menos está se estudando a possibilidade de usar, seja em carros autônomos, reconhecimento facial, diagnóstico médico para auxiliar um médico ou algo assim, recomendação de conteúdo, processamento de linguagem natural, até mesmo prevenção de fraudes ou de crimes ou coisas do tipo. E é bom que a gente esteja fazendo isso porque traz, de certa forma, uma inovação tecnológica e é algo que pode facilitar muito a vida da gente para algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado que a gente acaba negligenciando muito, seja o fato do viés que a gente tem falado um pouco mais ultimamente. E, inclusive, eu recomendo bastante essa palestra de Thaís Viana, que se chama Meu Modelo de Aprendizado Robopão na Casa de João. Ela deu essa palestra na Python XP, pelo menos é que eu vi, mas também ela repetiu, acho que no keynote da quarta-feira. E recomendo muito, Thaís foi super didática nessa palestra e vale muito a pena. É um assunto super importante, então, enfim, assim que você tiver um tempo, por favor, vá lá e assista essa palestra, que ela é muito importante. Mas também tem o lado de ataques que podem ser propositais, de certa forma, assim, de um usuário atacando uma rede neural. Então, esse exemplo aqui que eu trouxe, ele é um estudo do, dos Estados Unidos, de alguma universidade dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora porque eu tô nervoso. E foram feitos testes com a placa de pare, que colocaram algumas fitas adesivas pretas e brancas em cima da placa e tentaram modificar a forma que um carro, que provavelmente seria autônomo, reconheceria essa placa. Né? Então, no detalhe, na imagem da esquerda, a gente pode ver o exemplo. De um exemplo estacionário, tá? Então, ele pega a foto, redimensionou, e ele, em vez de avaliar essa placa como uma placa de pare, como deveria ser, ele classificou essa imagem como uma placa de limite de velocidade. E aí, no lado direito, a gente tem o mesmo exemplo, só que com uma simulação de direção, né? No caso, é um frame de um vídeo passando e a placa sendo classificada de novo como uma placa de limite de velocidade. E a gente sabe que isso é bastante perigoso, principalmente quando se trata de algo que a gente não tem o controle necessariamente na hora, seja um carro autônomo, seja o que for, piloto automático, enfim. E, enfim, isso, enfim, eu não preciso nem falar, é bastante perigoso. Outro exemplo que eu trouxe foi esse vídeo, é de um estudo do MIT. Ele usa uma rede neural para classificar coisas e ele dá como entrada uma tartaruga. É um vídeo bem pequenininho, então eu vou passar aqui. E dependendo da posição que a tartaruga é mostrada para a câmera, ele reconhece isso como um rifle. E, enfim, eu acho que dá para ter uma noção de quão perigoso isso é e quanto a gente não quer isso, né? A gente quer uma rede neural que seja capaz de nos ajudar e não nos atrapalhar. E tem esse outro exemplo daqui, utilizando uma rede neural bastante famosa chamada YOLO, que ela reconhece objetos em praticamente tempo real. Então você passa um vídeo, ele vai reconhecendo ali o que é que está acontecendo no vídeo, que é cada objeto no vídeo. No caso, ele está reconhecendo a pessoa que não tem a foto na frente, na seu umbigo, na sua barriga. E não importa o quanto ela se movimente ali, ela continua não sendo reconhecida como uma pessoa por causa da foto que está na frente dela. Então, mais na frente, quando ele passa a foto para o amigo, ele passa a ser reconhecido como uma pessoa e o cara que agora está segurando a imagem passa a ser desconsiderado como uma pessoa pela inteligência artificial. Vamos lá. Isso me lembra um pouco de CAPTCHA. Provavelmente vocês já esbarraram com alguns desses tipos na internet. Que acho que CAPTCHA foi a primeira grande invenção assim, que ficou popular no sentido de tentar, de forma automatizada, separar humanos e redes neurais e inteligência artificial, robôs ou o que for. E ele usa uma forma muito simples
mas que às vezes complica até pra gente de ler e de identificar o que é colocando ruído na imagem, que a gente pode, inclusive, ver aqui nesse vídeo de baixo. Isso aqui é um ruído na imagem, né? Algo que não estava sendo esperado. E, enfim, a gente às vezes pode até ficar em dúvida se será que isso é um O, será que isso é um zero, sei lá. E isso serve como base para alguns ataques que a gente vai ver aqui, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Então, por exemplo, quer dizer que se a gente adicionar um ruído na imagem, ele vai funcionar simplesmente, sei lá, colocar uma foto no negativo. Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente não. A maioria das redes neurais hoje elas são treinadas bem o suficiente para mitigar esse tipo de ataque, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem na esquerda uma foto normal de um gorila numa floresta, enfim, num campo, sei lá. E no lado direito a gente tem a mesma imagem desse gorila, só que em modo negativo, né? E um exemplo de uma rede neural classificando isso erroneamente é que essa rede neural classificou como três cães da raça Weimaraner, não sei falar, sentados sobre britas em um campo aberto. Tá? A gente pode tentar ver alguma semelhança, sei lá, na cor do gorila em negativo com o cachorro, com as pedras, mas ainda assim não parece muito. E é basicamente isso que a gente quer tentar fazer aqui. A gente quer tentar enganar a rede neural, a gente quer tentar fornecer entradas não esperadas para a rede neural e que ela aceite e que ela se engane achando que está fazendo alguma outra coisa que ela não está fazendo certo. E a gente tem dois tipos de ataque para isso. A gente pode classificar, né, em alguns tipos de ataque, que são quanto ao acesso ao modelo, se a gente tem acesso à rede neural que a gente quer atacar ou não, que é chamado de black box também, ou white box, se a gente tiver acesso. E quanto ao objetivo, se a gente quer simplesmente fazer a rede neural errar, ou se a gente quer fazer ela classificar com algum resultado específico. E aí a gente pode usar algum cálculo, um pouco de entendimento de redes neurais, como elas funcionam por debaixo dos panos, para explorar isso. E aí eu trago aqui o primeiro método, que é o FGSM, ou Fast Gradient Sign Method, que utiliza de gradientes, que são amplamente usados em redes neurais. E só para dar um contexto, gradientes são basicamente a direção e a magnitude, na qual a rede neural vai se basear para, enfim, maximizar o valor de acerto ou minimizar o valor de erro, para tentar chegar o máximo possível naquele valor esperado. Tá? E aí, enfim, o que é que isso faz? Aqui está só um exemplo, eu não vou entrar muito em detalhes, nem muito em como isso funciona, cálculos, derivados disso e tal, mas é de certa forma simples. A gente vai pegar a entrada da imagem que a gente quer e o modelo, e aí a gente vai calcular a função de loss para a classe verdadeira, né? A classe que é normalmente esperada, a classe que a rede neural normalmente acertaria. E aí a gente vai pegar isso e vai calcular o gradiente desse valor e vai modificar esse gradiente. Então, o que, é que a gente está fazendo? É basicamente pegando a classe esperada e está alterando essa direção e essa magnitude que essa rede neural se moveria para chegar no resultado adequado e está alterando isso, está, enfim, negativando, colocando, diminuindo o valor que a rede neural vai se modificar, se ajustar. E isso faz com que ela tenha um resultado diferente do esperado. Né? Porque a gente vai pegar justamente esse valor que essa rede neural teria como base do que é um cachorro, no caso, se for o exemplo que a gente quer, vai pegar as características disso e vai adicionar como ruído na imagem que a gente vai passar como entrada. E aí, só para mostrar um exemplo, para ficar didático, porque essa explicação é meio vaga, assim, quando a gente não mostra código de fato, não mostra funcionando parte por parte. Tem aqui na esquerda a imagem de um catavento, tá? A rede neural classificou certo como catavento. E aí no meio, provavelmente
vocês conseguem ver, dependendo da resolução que vocês estão vendo agora o vídeo, mas tem algum chuvisco, algum tipo de ruído na imagem do meio, é preta com alguns pontinhos coloridos, e essa é justamente a diferença, essa é justamente a característica que a gente pegou da nossa função lá de loss, e vai aplicar isso em cima dessa foto do catavento. E na imagem direita é justamente a foto, junto com o ruído. De novo, dependendo da resolução que vocês estão vendo, vocês provavelmente vão conseguir ver esse ruído. É bem visível, é bem indiscreto. E a rede neural classificou essa imagem como um meio. Então, sucesso, a gente modificou a forma que uma rede neural se ajusta para entender uma imagem, e a gente conseguiu pegar as características do que não é um catavento e aplicar numa imagem de um catavento para a rede neural se enganar, tá? Mas esse método ele é simples, ele é bom e tudo, ele funciona algumas vezes, mas nem sempre. Esse exemplo aqui, por exemplo, é de um mastro. Vocês estão vendo um mastro na esquerda de alguma festa, provavelmente na Europa. E a gente fez o mesmo procedimento, adicionou o ruído, que está na imagem do meio, que está bem visível, vocês conseguem ver, provavelmente. E, e adicionando a foto e passou para a imagem da direita. A imagem da direita é a foto com o ruído já. E a rede neural acertou. Ela disse que são mastros de fato. E é um método bom, ele funciona às vezes, mas como eu disse, ele não é exatamente confiável. E para isso surgiu esse método, que é o chamado Projected Gradient Descent, ou IFGSM. Ele significa que ele é iterativo, ou seja, ele é exatamente a mesma coisa, só que ele vai fazer o mesmo procedimento várias vezes, sabe? Ele vai entrar num loop e vai aplicar aquele ruído várias vezes. Vai calcular aquele ruído várias vezes, desculpa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a foto de um babuíno na esquerda. O babuíno provavelmente está olhando para o chão, tem pelagem cinza. A gente tem um pouco menos de ruído na imagem do meio, mas ainda assim é visível. E na direita, provavelmente vocês não estão enxergando muito bem, dependendo da qualidade, mas ainda assim é possível ver algum ruído, ele é um pouquinho diferente do anterior. Ele parece um pouco mais como se estivesse com a resolução baixa mesmo. E ele calcula que esse babuíno, na verdade, é um gato egípcio, tá? Então, esse método ele é um pouco mais eficiente, ele é basicamente a mesma coisa, só que iterado. Então, ele garante um pouco mais de confiança nesse sentido. Outro exemplo com a imagem do babuíno, só para vocês verem, é, é em outra situação, outra posição. E aí a gente faz o mesmo procedimento. A imagem do babuíno na esquerda normal, como ela deveria ser, a imagem no meio do ruído, e a imagem da direita com o ruído aplicado à imagem. E a gente tem um sagui, ou sonim, dependendo de onde você está no Brasil, ou um macaco esquilo, como classificado. Então ele é um pouco mais confiável nesse sentido, tá? Justamente porque ele é iterativo. Mas se a gente quiser, por exemplo, classificar uma imagem de forma errada, se a gente quiser fazer um ataque para alcançar um tipo de classificação que eu quero, né, que eu tenho como objetivo. E aí a gente vai usar o mesmo método de antes, só que dessa vez ele é um targeted, e ele funciona basicamente do mesmo jeito. A diferença é que a gente vai passar agora como um parâmetro para o nosso algoritmo de ataque a classe verdadeira, a classe falsa que a gente quer, a classe objetivo da gente. E a gente vai fazer o cálculo baseado nessa classe que a gente quer como verdade, tá? Que a rede neural classifica a gente erroneamente. Então, por exemplo, eu passo a imagem de um cachorro, que é a imagem que eu vou adulterar, eu passo o modelo da gente, e eu passo a classe, sei lá, cadeira, tá? E aí todo o cálculo que a gente vai fazer a partir de agora vai ser em relação à cadeira. Por quê? Porque a gente quer pegar as características de uma cadeira para essa rede neural e quer maximizar o valor dessas características e aplicar a imagem que a gente vai passar como entrada. De forma bem resumida, é isso. Mas ainda assim não é muito complexo. Então, por exemplo,
Se eu quiser pegar aquela mesma imagem de um babuíno e pedir para a rede neural classificar aquilo como um colar cervical, é isso que vai acontecer. Nesse exemplo, por exemplo, a gente tem aquela mesma imagem do exemplo anterior, o babuíno, tem o ruído no meio, que provavelmente vocês também conseguem ver dependendo da resolução. E na direita, a gente tem o resultado da máquina neural classificando isso como um colar cervical. E teve outro ataque, por exemplo, que eu achei bem interessante, eu vi nessa semana. Meu irmão acabou mandando um artigo, eu li, achei interessante. E eu resolvi trazer porque, apesar de não ser diretamente um ataque às redes neurais, mas impacta diretamente, que é um ataque de redimensionamento de imagens. Então, como é que funciona? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Pronto, vocês estão vendo o GIF. A gente basicamente vai esconder uma imagem em uma resolução maior. Desculpa. A gente vai esconder uma imagem de uma resolução menor, que é a imagem que a gente quer, que é a rede neural, que nossa inteligência artificial processe, classifique e vai esconder embaixo de uma imagem maior, de uma imagem de uma resolução maior, de uma imagem que a gente vai passar de fato como entrada. Então, o resultado fica assim: a imagem original e a imagem com a foto menor escondida, no caso o Husky está escondido aqui nessa imagem. Eu não sei se vocês conseguem ver o ruído, porque ele é bem discreto, mas se vocês acessarem esse slide depois ou algo do tipo, ele tem alguns pontilhados pretos em toda a imagem. E o que é que a gente vai explorar nesse ataque? A gente vai explorar basicamente a forma que que o pré-processamento ele redimensiona a imagem, tá? Então, por exemplo, muita gente usou o OpenCV para redimensionar imagens para seus algoritmos, seus modelos de inteligência artificial. E a forma padrão que o OpenCV funciona, ele, quando redimensiona essa imagem maior que a gente tem, para a imagem, se não me engano, esse exemplo é 128 por 128, ele vai redimensionar para essa imagem que está escondida. Então, apesar da entrada ter sido essa imagem da praça aqui, que tem um laguinho na frente e tudo mais, quando ele redimensionar, na verdade vai estar sendo processado um husky siberiano, a foto do husky siberiano. Então, uma forma de mitigar isso para quem usou o OpenCV, por exemplo, é usar o método de interpolation. Eu acho que isso resolve. Quem quiser mais detalhes e tal, tem esse GitHub é do cara que fez um paper sobre isso, fez um artigo sobre isso. Vocês podem ir lá, se não me engano, esse exemplo tá lá. E tem essa postagem também nesse site sobre que é de um analista de segurança, que inclusive eu vou recomendar depois, que ele explica melhor como ele fez esse exemplo aqui específico do Husky. E é bem legal, é bem simples de fazer. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhada lá. E chegou o último e meu método, acho que favorito, que é o DeepFu. O DeepFu ele é uma rede neural que o objetivo dele é utilizar esse espaço latente que a gente falou antes, né? Esse agrupamento de objetos que a gente passou para a rede neural, que é o que a rede neural usa para se basear em classificar alguma coisa. E ele usa isso como exatamente? Ele vai pegar a classe verdadeira e ela vai tentar buscar a característica mais próxima do grupo mais próximo e aplicar na imagem que a gente quer adulterar. E por que o grupo mais próximo? Porque ele usa esse espaço latente. Porque o objetivo do DeepFu é tentar adulterar a imagem com o mínimo de ruído possível. Vocês vão ver aqui no exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, ele quer transformar a imagem o mínimo possível, ele quer ser o menos intrusivo possível nessa imagem, para que o ataque passe despercebido, para que ninguém possa notar esse tipo de ruído. E é isso, é bem legal. E aqui, só trazendo um exemplo para vocês, a gente tem na esquerda uma foto de um canhão, que a rede neural classificou como um canhão. E no meio vocês provavelmente estão vendo
um bloco preto, uma imagem preta. E não é porque a resolução de você está baixa nem nada, porque a imagem realmente parece estar preta, mas esse é o ruído. E quando a gente adiciona esse tipo de ruído à imagem, a rede neural passa a classificar isso como um projetor. Então, enfim, é uma rede neural legal, dá para se estudar, se não me engano, ela é código aberto também, tá no GitHub, então se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. E acho que a parte mais importante é como proteger meus modelos desse tipo de ataque. Né? Então, a gente viu alguns tipos de ataque aqui, e aí a gente começa a se preocupar um pouco, tá, mas tem um bocado de coisa que usa inteligência artificial hoje em dia, e como é que eu posso proteger, assim, quando eu quiser treinar meu modelo, quando eu quiser, enfim, fazer brincar com inteligência artificial, como é que eu posso garantir que eu não estou sendo atacado dessa forma. Não sei se tem como garantir que a gente não vai ser atacado dessa forma, mas tem como a gente mitigar alguns tipos de ataques. E a primeira pode parecer um pouco óbvia, mas acho que é negligenciado por muita gente, que é treine seu modelo usando ataques adversários também. Como a gente vê, é bem simples gerar um tipo de imagem adversária, principalmente quando a gente tem nas mãos o modelo que a gente está trabalhando. Então, quando você estiver treinando sua rede neural, seu algoritmo de inteligência artificial, você pode simplesmente gerar algumas imagens adversárias dessas e treinar seu algoritmo. Uma coisa que você não quer fazer também é treinar seu algoritmo só ou majoritariamente com imagens adversárias, porque senão sua rede neural vai falhar em fazer o que ela deveria fazer comumente, né? Que é classificar imagens comuns, normais, sem nenhum tipo de perturbação. E aí a gente não pode usar a regra como... A gente não pode fazer da exceção à regra. E outra forma de mitigar isso também é redimensionar a imagem aleatoriamente e colocar um padding cobrindo o quanto da imagem foi redimensionado, né? Então, se eu tenho uma imagem que originalmente ela é, sei lá, 150 por 150 e eu redimensionar para 100, 100 por 100, toda essa parte dos 50 vai ser preenchida com padding. Eu não sei explicar exatamente por que isso funciona com detalhes assim, mas eu imagino que é porque quando a gente redimensiona a imagem, o algoritmo vai olhar para pontos diferentes, pixels diferentes na imagem, para poder classificar corretamente e tudo mais. E é isso. Uma coisa que eu esqueci de falar também, eu trouxe... Meus exemplos foram imagens porque eles são bem visíveis, eles são bem didáticos, e é fácil de ver, é fácil de enxergar o ruído, e fácil de enxergar quando não dá para ver o ruído também. Mas esses ataques podem acontecer em praticamente qualquer tipo de entrada, tá? Seja som. Tem um trabalho, acho que do Nicholas Carlin, que ele demonstra o uso de um ataque desse para ativar o assistente virtual do celular de alguém. Então, o ruído é estranho, parece um estrondo, enfim, um negócio meio feio, assim, que não dá para entender, mas o celular vai entender como se estivesse falando Oi, Google, por exemplo, tá? Então, é bem interessante. Algumas referências que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês estudarem mais, se tiverem algum tipo de curiosidade ou algo do tipo, enfim, quiserem ou proteger suas redes neurais ou estudar um pouco mais de segurança nesse sentido. O primeiro é esse post, desse cara chamado Arunava. É um post bem completo, eu tirei a maioria dos exemplos de lá. Ele vai muito mais a fundo do que eu posso ir aqui nessa palestra e tal, e vale muito a pena de ler. É em inglês, infelizmente, não existe muito esse tipo de conteúdo em português ainda. Tem esses outras pessoas que são referências na área, que é o Ian Goodfellow. A maioria dos métodos que a gente viu aqui, ele estava envolvido de alguma forma no trabalho, na pesquisa deles. E tem o Nicholas Carlin, que também ele tem algumas palestras e alguns artigos na área. Super interessantes, vale a pena ler também. Tem esse artigo aqui super massa, que é chamado Exemplos adversários não são bugs, eles são features, que ele traz uma visão
um pouco diferente sobre isso e como a gente deveria encarar isso, não como bugs, mas como algo que a gente tem que estar ligado, não exatamente o comportamento inesperado de uma rede neural. E por último, o artigo que eu falei, que eu tirei o exemplo do redimensionamento de imagens, é desse analista de segurança chamado Johan, que ele faz uma série de posts sobre aprendizagem de máquina e o pipeline disso, e que tipos de ataque a gente pode explorar em redes neurais, inteligência artificial e tudo isso. E é isso. Dúvidas, sugestões, sentimentos, estou aberto. Eu provavelmente vou responder vocês no Discord se tiver alguma coisa, ou se tiver tempo para dúvidas. Essas são minhas redes sociais, e é isso. Tá mutado, Bernardo. Foi mal, velho. Um clássico. Parabéns, Davi, pelo palestra, cara. Curti bastante. Eu tenho bastante. É uma área que me interessa bastante, principalmente essa parte de ataque adversarial, de rede neural e tal. Enfim, eu não conhecia o Diffu, achei bem interessante. Eu estava até olhando aqui em outras abas, achei bem interessante. Vou te fazer as perguntas que colocaram aqui no Discord. Primeira pergunta do Gustavo. Se tu pode falar um pouco mais sobre como tu vê essas redes neurais cheias de bugs sendo usadas em aplicações de risco como veículos autônomos e segurança pública hoje em dia. Você mencionou isso na sua apresentação, mas elabora um pouco sobre. Então, é complicado falar porque tem muita coisa relacionada, né? Acho que a palestra de Thaís vai ser um bom ponto para começar sobre isso, sobre o debate ético de uso de algoritmos ou inteligência artificial para coisas de risco ou para, enfim, para julgar alguma coisa que seja, enfim, arriscado de certa forma, porque muitas vezes a gente, enfim, treina e treina certo, sem se ligar, mas tem o nosso viés também como pessoas, nós carregamos vieses, carregamos preconceitos, carregamos tudo isso. E não necessariamente é um bug, mas é simplesmente a forma que foi feita. E justamente esses ataques também, eles não são exatamente um bug. É uma forma como a rede neural funciona, sabe? Total, total. E uma pergunta que eu coloquei lá no canal, para não esquecer, enfim, eu fico muito curioso sobre essa coisa de como o ruído, como esse tipo de ataque não. É pergunta de leigo, tá? Se isso pode viabilizar enfim, se tem alguma chance de usar esse ruído para criptografar a imagem, falando em termos de perspectiva de computação visual, assim, tipo, nós humanos vamos poder ver, enfim, não estou querendo criptografar para que nós não consigamos ver, mas criptografar para que diversas redes neurais não possam operar em cima da imagem, e já pegando um gancho, se para termos isso teria que ser feito para cada implementação de rede neural, ou teria um ruído, sei lá, magnante que, enfim, desse para usar só eles, sei lá. É complicado falar porque cada rede neural funciona de certa forma diferente, né? Tem parâmetros diferentes pela forma que ela foi treinada, pelas imagens que ela foi alimentada e tudo mais. Mas eu não acho que tenha. Eu também não sei dizer com certeza, mas eu não acho que tenha, por exemplo, um ruído mor, assim, a não ser que seja um ruído que distorça a imagem completamente, sabe? Por exemplo, vai distorcer a imagem vai deixar de ser aquilo que ela é, então eu acho que não faz tanto sentido assim. Então eu acho que a gente pode usar a Deepful, por exemplo, que tem o mínimo de intrusão possível nesse sentido, assim, que vai manter a característica das imagens, mas, por exemplo, todos os ataques que eu apresentei aqui, acho que a maioria pelo menos, eles usam o próprio modelo que a gente quer atacar como entrada, então é um pouco difícil. Isso que eu ia te fazer uma pergunta também. Enfim, se o tempo estiver acabando, é isso, esse assunto realmente me interessa, então eu vou ficar conversando aqui. Isso era uma pergunta que eu ia te falar também. Se o Deepful ele tem que saber
qual é o modelo de destino, né? Ou pelo menos qual o modelo que está sendo usado, qual a rede neural, perdão, que está sendo usada para processar aquela imagem, né? Ele não consegue gerar uma que sirva para todo mundo, para as duas, né? Tipo, para o YOLO e para alguma outra. É difícil. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. É meio incógnita porque a rede neural em si é uma incógnita, né? Enfim, depende. Ela tem diversos parâmetros diferentes e tudo mais, enfim. E aí pode ser que em uma rede neural ela classifique como, sei lá, um cachorro como uma fralda ou um cachorro como bicicleta, em outra classifique como um carro e em outra classifique certo. Depende muito. Principalmente a DeepFull, porque ela utiliza características dos grupos que estão próximos ali para criar esse tipo de ruído, né? Sim, total. E também, enfim, só perguntar também. Estou conversando aqui, tem 10 minutos e, cara, esse assunto realmente me interessa. Uma vez eu fiz um experimento, cara, de que eu peguei o Google Translate, eu consegui influir algum ruído. Não no código, não de quebrar nem nada, mas consegui chegar em resultados muito estranhos, ah, fazendo uma cadeia de traduções. Eu fiz esse projeto junto com uma galera da USP e tal. E aí a gente conseguiu, enfim, pegava uma frase, a gente começou com uma frase, uma frase que era um parágrafo do livro de um dos livros do Borges, do Borges, e aí a gente pegava o resultado disso, jogava para uma tradução de novo em uma outra língua. E isso a gente fez uma cadeia, né? E aí no final o resultado que chega é assim, absurdo, assim. A parada desvirtua completamente, enfim. É, Eu acabei seria. não trazendo. Eita, Falei, desculpa, falei. pode falar. Não, falei. Não, fala É aí. que eu acabei não trazendo alguns exemplos de ataques black box, mas um caso que ficou bem famoso foi o do cara que colocou 99 celulares no carrinho e causou trânsito no Google Maps. Não lembro, não sei se tu lembra Ah, desse. tô ligado nesse ataque. Tô E, ligado. enfim, agora, inclusive na pandemia também, muita gente tá com dificuldade de usar o reconhecimento facial do iPhone, por exemplo, por causa das máscaras. Isso é um tipo de ruído também que pode ser usado, por exemplo, né, em Sim. ataques black box, em protestos, enfim, no que for. Não sei se você já chegou a ver esse tipo de conteúdo, mas hoje em dia já tem alguns vídeos no YouTube ensinando maquiagem anti-detecção, né? De que Uhum. você força, você coloca um ruído na sua própria cara para não ser identificado e por aí vai. A distopia tá chegando aí um passinho de cada vez. Mas aí eu tava, enfim, só retomando aqui o que eu tava para te perguntar, se teria como, de alguma forma, eu não sei muito bem como essas redes neurais funcionam e tal, mas teria de alguma forma como influenciar ruído nessas redes através do estresse, de estressar resultado nela. Tem, inclusive, uma curiosidade, assim, tu que gosta de arte, de brincar com programação criativa e tal, é, é um método bem parecido com aquele Deep Dream que a gente vê por aí. A gente pega, enfim, de forma bem resumida, como é que funciona o Deep Dream, ele pega a imagem do cachorro e ele vai tentando iterativamente fazer aquele cachorro mais cachorro possível, né? E fica Em aquele vez dele negócio potencializar o louco. objetivo, ele potencializa o que ele foi instruído, né? O algoritmo Isso. que foi instruído. Sim. É, me perdi agora. Desculpa, A desculpa. gente, Tava falando do Deep Dream, eu que te cortei, perdão. não, mas, enfim, a gente pega esses valores, por exemplo, e a gente passa iterativamente eles, assim, e passa na rede neural várias vezes. Por exemplo, se a gente pegar aquele Face App e colocar ele diversas vezes, assim, pegar a entrada dele, tirar um print screen, passar a entrada dele como. Provavelmente vai ser um negócio bem feio, vai ser um negócio horrível. Eu não sei exatamente se é o que a gente quer, porque vai estar modificando a imagem cada vez, né? Mas funciona, vai provavelmente endoidar a rede neural, ela não vai estar preparada para isso. Sim, sim. Esse é o tipo de coisa que também tem muito interesse, assim. Mas massa, cara. Pô, novamente, parabéns pela palestra. Quer dar algum recado final que não tem mais nenhuma pergunta aqui no canal? Não, acho que só agradecer ao pessoal da Python Brasil. O evento foi massa, tá acabando, mas foi massa. A Isabela que ficou aqui na infraestrutura, se garantiu. E é isso. Show de bola. E a tu também Valeu. por ter apresentado e por ter
Ah, Ficar de então aí, host aqui. então, beleza, cara. Parabéns novamente. Obrigado aí me deu muita coisa a pesquisar. Brigadaço mesmo. E bem, só antes de anunciar a próxima palestra, só fazer um lembrete que o pessoal da PyLady pediu, de que amanhã vai ter a assembleia da PyLady Brasil, vai ser às 5 da tarde, depois dos tutoriais e sprints, na mesa PyLady do Discord da Python Brasil. A Assembleia é um momento muito importante para confraternizar, conversar sobre nossas comunidades locais, trocar e amadurecer ideias para os próximos passos da comunidade. É para todas as pessoas que se identifiquem com o gênero feminino. Então, cheguem lá amanhã. E hoje, ainda hoje, a gente tem a apresentação da nossa Keynote, da última Keynote, Ana Paula Gomes, às 6h30. Então, fiquem aí, já já voltamos. Obrigado pela presença de todos e de todas e nos vemos na próxima. Valeu!